Mais um Tete a Tete começando e eu tenho que dizer uma coisa pra você. Isso aqui é algo que transformou a minha vida. E hoje nós vamos estar falando sobre transformação. Quem será que tá aí? Vamos lá? Solta a vinheta! Mais um Tete a Tete, como eu falei, e hoje nós vamos estar falando sobre transformação. Mas que tipo de transformação nós vamos estar falando? Quando você entende e aceita o amor de Jesus, Ele transforma a sua vida. E onde está essa transformação? Através da palavra. E hoje a nossa convidada tem tudo a ver com esse tema. E bem-vinda, Julie! Como é que faz? Ah, não, eu quero fazer um... Ah, de power? Power! Ah, não, que GDC favoritismo! Que favoritismo! Então, tu é GDC 3.1? Claro, cara. Líder? Ainda não, trainer. Ou um trainee! O que é um trainee, Julie? Um trainee, ele tá sendo treinado para estar líder ou não estar. Isso não significa que eu posso estar hoje, posso não estar amanhã. Até mesmo o líder pode estar hoje e amanhã pode não estar. Hoje será amanhã, quem saberá? Quem Só sabe? Deus. É verdade. Glória a Deus. O que transformação tem a ver com você, Julie? Eu acho que tudo. Tudo? Tu vai começar do início? Então, cara... Gente, pra quem não sabe, a Julie, ela tá totalmente linkada a esse ambiente do Tete a Tete, porque ela tá hoje trabalhando com Paixão em Movimento, né, através ali dos rios, do marketing e diversas outras funções. Hoje ela tá totalmente imergida na obra, mas nem sempre foi assim, é por isso que a gente tá aqui falando, porque realmente existe uma trajetória, existe um processo que todo mundo enfrenta, e eu acredito que você também enfrentou tudo isso para chegar aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho de quem a Julie era, e quem a Julie é, o que isso tem a ver com você, o que essa palavra transformação tem a ver com tudo isso que a gente tá falando. Então, transformação é uma palavra muito boa que se cabe a mim. Até porque se eu for buscar do início, quem a Juliane era? Na verdade, não era Juliane, era Julie, né? Eu me considerava como Julie. Não que o nome ele venha fazer diferença, mas pra mim, né, através do constrangimento que o Espírito Santo trouxe a mim, veio fazer entendimento. Eu era uma pessoa que me relacionava com mulheres, né? Me relacionava com mulheres, na realidade eu me considerava uma pessoa pansexual. O que significa aí, pra quem tá seguindo a gente aí? Pansexual é uma pessoa que diz que não tem gênero, eu não sei se, como é que eu vou explicar? Eu gosto de pessoas, né? Independente. Eu vou ficar com pessoas, a pessoa tem que me fazer bem pra eu querer. Só que isso aí me levou pro fundo do poço, porque eu me relacionava com vários tipos de pessoas diferentes, beijava vários tipos de pessoas, né? Tinha relações com vários tipos de pessoas diferentes e acabei que me perdendo um pouco de mim. Né? Você acha que isso tem a ver com a tua identidade? Cara, agora não, isso não tem nada a ver com a minha identidade. Não. Tu acha que isso que aconteceu tem a ver com, tipo, com a identidade da Juliane? Cara, eu acho que isso tem a ver com o testemunho que eu tô gerando hoje, né? No caso, realmente, a identidade que foi transformada para que eu pudesse levar para as pessoas que precisam ouvir. Tipo, eu já passei por isso, eu já achei que eu era isso, não era. Eu tava perdida, não sabia quem eu era, que identidade eu tinha, e agora eu tenho. É aí que eu queria chegar. Isso. Que identidade eu tinha, tipo assim... Algo se perdeu no meio do caminho. Isso, eu não sabia realmente quem eu era, porque pra mim eu era um pouquinho de tudo. Não é igual agora, eu faço alguma coisa ali no ministério, faço as coisas, mas eu sei quem eu sou. Antigamente eu fazia as coisas e não sabia quem eu era. Eu usava drogas, eu bebia, eu fumava. Cara, se eu te contar que eu já fui pra um sítio uma vez, pra uma festa, eu fiquei 7 dias, acho que foram 7 dias, se eu não me engano, longe de casa. Esses 7 dias foi bebida e droga. Bebida e droga. Nossa, e era assim minha vida. Eu trabalhava, ganhava dinheiro e gastava. Eu trabalhava, ganhava dinheiro e gastava. E eu morava com meus avós, então... É isso aí. Era isso aí. Era pra mim. Era pra mim dinheiro. Pro meu bel prazer. Pro meu prazer. Sendo que se eu for voltar assim, rebobinar, assim, voltando assim, bem voltando mesmo, o que me gerou a isso? Eu era uma menina muito tímida. Não se diz que... eu ia dizer, algo mudou muito drasticamente aí. Tá, eu era Brincadeira. uma menina muito tímida, Sim. muito envergonhada.
Minha mãe me prendia muito, de certa forma. Eu não podia fazer algumas coisas, né? Não criticando, mãe, tem que fazer isso mesmo, tem que prender pra poder... Só que eu me acabei me tornando rebelde por conta disso. Mas vamos dizer assim, ela te prendia, mas te explicava por que só simplesmente... Ah, tá, eles têm uma diferença bem grande, né? Na educação. O diálogo. Por que você não pode, você pode? Por que não? Isso. Acho que faltou essa questão do diálogo. Da direção. Essa direção. Não criticando, minha mãe... Ela faz parte da tua história. Faz parte da minha história, né? Ela não sabia como também lidar, eu acredito que seja isso. E aí, por não saber como lidar, ela acabou não sabendo ter um diálogo comigo. E aí acabou me fechando, eu não sabia nem dizer eu te amo pra ela, eu não conseguia falar eu te amo pra ela. E aí começou lá embaixo, tipo, meu pai, eles nunca foram casados, a minha avó falava que foi um acidente que eu tive, né? Você é um acidente? Eu era um acidente. E aí tudo isso foi gerando dentro de mim. Eu sou um acidente, minha mãe não sabia dialogar direto comigo. E eu era muito presa, então eu falava, cara, eu preciso me libertar. Aí eu fui para as redes sociais. Criei um fake. Olha só. Começou tudo daí. Criei um fake. E aí eu comecei... Fake pra quê? Era um fake menino. Olha. E aí eu fazia para conversar com as pessoas. Muito doido. E aí eu fazia pra conversar com as pessoas, pra me relacionar, pra ter amizade, porque eu não tinha amizade, né? Se sentir sozinha e essa solidão ela era sanada através disso. Através disso. Só que aí eu fiz um personagem masculino. E aquele personagem masculino, ele gerou algo mais forte dentro de mim, que eu comecei a me interessar pelas pessoas que eu conversava. Olha, e as pessoas por mim. Muito louco, muito louco. Mas tipo, você numa outra identidade que não tinha nada a ver com que veio ali a questão da mentira, que ela ficou por muito tempo rondando a minha vida. Que eu acho que, particularmente, tudo que eu passava antigamente era uma mentira, no meu ver. E aí, através disso, eu comecei a, tipo, tá bom, eu vou lá, converso com as pessoas, e eu acabei ficando viciada nisso, literalmente. E aí, eu acho que até um certo tempo, até um tempinho assim, eu fiquei viciada por isso. Só que o mais engraçado, que antes desse vício, eu era da igreja. É aí que eu quero entrar. Então, você já foi cristã? Já. Antes disso ou durante isso? Antes. Antes de acontecer tudo isso? O que aconteceu? Eu cresci dentro da igreja, né? Praticamente cresci dentro da igreja, né? E aí eu ia pro culto e tudo mais, e eu comecei a participar dos jovens, né? Comecei a participar dos jovens, e aí eu me batizei. Me batizei com 12 anos de idade. 12, que delícia! Me batizei. E aí no batismo eu me afastei. Do nada? Sim. Eu, me batizei, eu lembro... A única coisa que eu consigo lembrar pra ti foram 2 episódios, que um acho que eu já até te contei. Que eu tava na igreja com jovens. Olha, é real o negócio. Eu tava na igreja com jovens e aí a gente tava em oração, e daí eu vi uma pessoa de capuz preto, olho vermelho, me olhando. Dentro da igreja? Meu Deus. Do lado de cima. E depois disso veio fazer sentido e eu vou te contar por quê. E ali dentro da igreja me olhando, a gente orou, abriu o olho de novo, falei, a gente saiu. Mas eu vi muito nitidamente. E aí, me batizei e tudo mais, subi um monte uma vez, tive uma outra visão, e uma das visões que eu tive que me trouxe recordação recentemente, é que eu tava na casa da minha avó. E através dessa visão, era um escudo vindo na minha frente e muita flecha vindo até mim. E depois disso, eu saí da igreja. Literalmente, depois disso, eu saí da igreja. Mas você recebeu palavras dentro da igreja de algumas coisas que aconteceriam no teu futuro ou não? Sim. Então, eu saí da igreja, olha que doido, eu saí da igreja. Nessa igreja que eu estava, eu não recebia palavra. Eu fui receber em outra igreja. Sim. Na realidade, depois que eu saí da igreja, eu me mudei e fui morar... Só deixa eu pegar uma dentro. Eu acho que às vezes a gente fala assim, né, nunca recebi uma palavra de Deus. Mas, gente, a palavra de Deus é a própria palavra, né? Então você estava recebendo muitas palavras lá naquela igreja. Mas não era uma coisa direta, né? Mas, tipo assim, às vezes, igual eu acho que eu falei em algum episódio aí, que agora eu já tô até perdida, mas eu falei que muitas vezes eu também achava que ninguém falava comigo, eu não tinha uma visão clara de Deus, mas as promessas de Deus já estão aqui pra você. Então, se você acha que você não tem promessas, se você acha que você não é ninguém, se você não sabe quem você é ainda, eu acabei de falar. Cara, aqui tem todas as respostas, que é o nosso manual da vida. Mas pode continuar, desculpa, eu te prendi ali. Não, que isso. Aí, eu era da igreja, como eu te contei e tudo mais, e me afastei. E aí, nesse afastamento, eu acabei me mudando. Fui morar em outra cidade. Em outro bairro. Um bairrozinho. Eu tava morando na zona norte do Rio de Janeiro, né? E fui morar na zona oeste do Rio de Janeiro. E é ali que veio essa mudança mais radical. Foi quando eu me senti sozinha, me senti sem ninguém, mudança, tudo novo, tudo estranho,
tudo Tinha que ser diferente. preenchido de alguma maneira. E aí eu acabei indo para as redes sociais, onde eu fiz aquele fake e é como eu me envolvendo com as pessoas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que o fake? Por que você não simplesmente começou com a tua própria rede social? E eu não sei te dizer. Não sabe o que levou... Eu não sei, eu não consigo até hoje lembrar o que me levou a ir pro fake. Mas, gente, assim, eu conheço um pouquinho só da história da Julie. E teve um episódio que tu me contou de um período que um pastor um dia falou pra você que você adentraria um mundo. Como é que era colorido? Como é que funcionou isso? Então, era aqui que eu queria chegar aquela hora da palavra. Então, aí chega nisso. Eu comecei a ir, eu fui pra uma escola e tudo mais. Não, mas aí chega nisso o quê? Nessa parte, eu vou explicar, peraí. Tá, eu estava na questão de ir pra uma cidade nova. Nessa cidade nova que eu fui nessa igreja. Por isso que eu queria contar esse contexto. Nessa cidade nova que eu tava, nesse bairro novo, digamos assim, né, que é um bairro, não uma cidade. Nesse bairro novo que eu estava, eu comecei a ir pra uma escola. E nessa escola eu fiz amizade. Eu comecei a fazer amizade. Aí eu me desprendi do fake, fiz amizade. E através dessa amizade eu conheci uma pessoa que me levou pra igreja. Que eu me relacionei com essa pessoa. Acabei ficando, uma menina. E depois de um tempinho ela começou a ir pra igreja, voltou, né, pra igreja e tudo mais, e ela me levou. E nesse período que eu fui, foi depois de um bom tempo que eu novamente entrei dentro da igreja. Olha só. E aí quando eu entrei dentro dessa igreja, eu recebi essa visão, essa, digamos assim, palavra, né? Ele chegou pra mim e falou, depois de uma oração, chorar, e esse dia eu levei meus amigos, a gente foi bastante gente, e aí ele chegou pra mim e falou assim, tu vai se desprender da tua família, tu vai entrar num novo ciclo, que é o mundo de ilusão. Nossa, um mundo colorido. Tipo, um mundo colorido, um mundo que você vai achar graça, mas que vai te afundar. Nossa, que forte, cara, eu não lembrava disso. Com detalhe. E aí, quando ele falou isso, eu não entendi. Porque eu já tava entrando nesse ciclo. E eu achava que ele tava falando besteira. Que daí entra a soberba, né? O orgulho, tipo, nossa, nada a ver o que você tá falando. E aí, tipo, você não se prende aos detalhes do que Deus realmente tá falando com você. Eu vou te falar aqui. Desculpa. Não. É que nesse dia que ele falou comigo, a minha cabeça ela fez assim, ó. Porque posso ser sincera, um lado meu ficou relutando e um outro lado ficou pensativo. E esse pensativo ficou comigo por bastante tempo. Porque eu esqueci literalmente a palavra dele. Só na hora foi e deu na branco. hora, esqueci, acabou. Por isso. Quando que voltou essa palavra na tua mente? Quando que você lembrou que ele tinha falado isso pra você? Quando eu voltei pra igreja. Uau, que daí depois de anos. Porque, tipo assim, eu acabei literalmente me entrando nesse mundo colorido que ele falou pra mim. E eu não tinha percebido. Fui morar sozinha. Depois de bastante tempo nesse lugar, eu fui morar sozinha. E aí eu comecei antes eu comecei a me envolver cada vez mais com mulher, tive 2 relacionamentos, né? 2 relacionamentos com mulheres, os únicos relacionamentos que eu tive, digamos, sérios. Sim. E aí esse relacionamento, me causou uma dependência emocional e o outro me causou um lado tóxico. Né? Só que daí você que era pessoa tóxica, não? Não, os dois. Meu Deus. Era toxicidade pra tudo. Meu Deus. Era poluição pra tudo que eu raiva. Sim. Mas essa pessoa acho que foi a segunda que eu me afundei de verdade. Foi quando eu fui pro fundo do poço, tentei me matar por conta desse relacionamento. Eu saí do meu emprego por conta desse relacionamento. Eu literalmente destruí minha vida por conta desse relacionamento. E lembrando aqui, foi tipo, Sim. Foi triste, foi tipo, bem coisa. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí lembrou daquela palavra de cara, não, ainda não. Olha só, cara, já tava no fundo do poço, ele falou que você adentraria e não sei o que. E às vezes a gente recebe uma palavra, como eu falei, a gente fecha o coração. Não tem nada a ver comigo, e a gente repele aquilo que foi falado e não vigia. E quando vem uma palavra assim, é para alertar. Eu vejo assim, é Deus tipo dando chacoalhão, ei, cuidado, presta atenção, a frente tem perigo, entendeu? Tipo assim, para tudo. E a gente faz o quê? Continua, não é pra mim. E era pra vigiar, que loucura. E de certa forma era, porque ao longo da minha vida que eu fiquei 4 anos numa empresa. Muitas coisas aconteceram, né? Se eu contar minha vida, eu acho que dá um livro. Não, já fica a dica aí pra ti. Talvez faça um livro, talvez seja. Já compra o livro, gente. Best-seller. E esses 4 anos que eu fiquei nessa empresa, praticamente 3, 4 anos,
muitas pessoas, clientes, vieram até mim falar de Deus. Olha. Nossa, que eu já chorei várias vezes. Se André, meu ex-chefe, estiver vendo, ele vai lembrar. Ele vai falar, menina, quanto que essa menina chorou nessa empresa. Vinha gente falar de Deus pra mim, falar que Deus tinha propósito pra mim. Uma vez, eu parada na porta, veio um cara, tipo, falar comigo, tipo, começou a falar, e ele falava, e eu chorava, eu sabia chorar. Mas eu continuei do mesmo jeito. Então eu recebia palavras, e teve um certo tempo que até o próprio inimigo começou a usar as pessoas também pra falar, tu tem que escolher uma religião. Como assim? Tipo, eu vou te dizer que pessoas de Umbanda, outras religiões, vieram até mim falando, cara, tem que se decidir, porque eu não tava em nenhuma religião. Só que eu já tinha visitado uma religião, já tinha visitado outra, eu cresci na igreja, né? Eu achava que tudo era paz e amor, que Deus estava centralizado em tudo. E aí, por isso, tipo, começou a vir o outro, tu tem que escolher uma religião. Tipo, os caras vinham e falavam que tinha isso aqui na minha cabeça, que tinha isso aqui do meu lado, e que eu tinha que escolher uma religião. Deixa eu falar uma coisa, religião não salva ninguém, eu quero falar isso pra você. Religião não salva ninguém, o que salva é a Bíblia, a palavra do Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Pode ter milhões de religiões, a gente não tá falando mal de nenhuma, entenda isso. Pelo amor de Deus. Inclusive, nossa, eu acabei de falar, nenhuma religião, então não tô falando que a minha salva, não. O que eu tô falando é que a palavra de Deus salva, porque a palavra de Deus fala sobre uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então, através de Jesus que você tem vida, através de Jesus que você tem a salvação, através de Jesus você tem transformação, é através de Jesus. Então não é uma religião que te salva. Então não estamos falando aqui mal de nenhuma religião. Pelo amor de Deus. Tá? Estamos falando de tudo. Estamos falando de uma pessoa que é Jesus, a palavra de Deus. Amém? Amém. E literalmente, tipo, pra que eu pudesse... É que tem gente que fecha o coração quando a gente fala de religião, né? Então, por isso isso que eu tô... Não para de assistir o vídeo, continua aí. Mas exatamente, por isso que a gente prega o evangelho, a gente não prega uma religião. Exato. E aí, chegava muito pra mim. E eu, tipo, tá bom, legal, ok. E nada. Só que eu acabei, tipo, um tempinho me envolvendo em uma religião. Isso eu acho que ninguém sabe, né? Acho que eu nunca consegui falar totalmente todo o meu coisa. Não que eu me envolvi, tipo, eu vou entrar nessa religião. Mas automaticamente era do lado da casa da minha avó. E aí eu comecei, tipo, a beber da bebida. E eu comecei, tipo... Mas não literalmente eu estava dentro. Até porque eu tava, digamos que simpatizante, né? Aquela pessoa que simpatiza, eu simpatizo. Aí eu fui no centro espírita também, e aquela questão do, tipo, é novo, vamos ver o que vai dar. Isso. E aí eu simpatizei com uma e eu fui logo em seguida simpatizei com outra. Falei, Aí que a cabeça vira totalmente ao contrário, né? E a minha cabeça totalmente virou mais ainda ao contrário. E eu comecei a me envolver com mais pessoas. Comecei a me envolver com um pessoal com uma qualidade melhor, porém não no, digamos, como é que eu vou explicar para ti? A qualidade melhor, não falo de me direcionar para um lugar bom. Entendi. Sabe? Era uma pessoa que também, querendo, estava de certa forma perdida e se levando junto. E eu fui junto, digamos assim, fui junto. E aí eu acabei, tipo, me direcionando mais ainda, tipo, nas drogas. Porque, tipo assim, eu sempre eu bebia, saía, festa, e a única droga que eu usava, que eu dizia que era menos pior, era a maconha. Só que aí eu comecei a usar outra droga que... Essa é a desculpa que inicia, né? Nossa, só uma maconhinha, não vai acabar com ninguém. Todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Tem uma que é clássica, gente. Tem uma que é tipo, é natural. É natural. Aí, não, e o pior de tudo, uma mulher subia a favela, entrava dentro de favela pra comprar maconha, ia de trem, vambora. Me sentia um molequezinho. E ali já começou a minha transformação. Eu era uma menininha toda delicadinha e eu comecei a me envolver com pessoas que acabaram me levando para outro núcleo, né? E nesse episódio que eu fui levada, eu comecei a sair mais. Eu não era tanto de sair, né? Eu falei que a minha mãe me deixava presa. E aí primeiro eu comecei a sair escondida. Aí depois eu fui de casa, depois disso eu fui morar sozinha e fui trabalhar e comecei esse ciclo assim de drogas e tudo mais. E aí eu comecei a usar uma droga muito famosa no Rio de Janeiro, que é Black Lance. Só que essa droga, ela deixa você em outro estado. Eu nem conheço essa. Nem queira conhecer. Nova não. É muito usada no Rio. Não, nova pra mim, eu só não conheço esse nome. E aí eu comecei a ir pra um outro estado totalmente. Não queira conhecer, eu comecei a ir pra um outro estado, literalmente. Viajei por várias... Não procure por isso. Não procure por isso. Não procure, não vale a pena. Não vale a pena. E aí eu acabei
literalmente me perdeu. E aí me afundei. Só que aconteceu uma reviravolta muito doida na minha vida que eu preciso compartilhar porque foi muito doido. Eu saí da minha empresa, comecei a fazer freelance e aí eu entrei numa empresa que eu falei, agora vai dar certo, vou ficar nessa, beleza. E nessa empresa eu conheci um menino chamado Emerson, agradeço pela vida dele imensamente, ele é da igreja. E aí ele começou a conversar comigo, puxar assunto comigo. E olha que ele demorou a chegar na empresa, ele estava com Covid, foi bem na época do Covid. E aí ele começou a ir para a empresa e a gente começou a ir embora e a gente pegava o trem junto. Lá no Rio, aqui não tem trem, mas no Rio tem. E aí a gente começou a pegar o trem junto, ir embora junto. E toda quinta-feira ele saía, não no ponto dele, ele saía no ponto antes. E eu fui a ousada e perguntei, cara, pra onde que tu tá indo? Aí, tô pro culto, eu toco piano. Aí eu falei assim, tu vai hoje? Isso dentro do trem. Ele falou, vou contigo. Foi isso. Foi um negócio que eu não consigo explicar. Fluiu. E aí eu fui. E eu comecei quinta-feira com ele. Quinta-feira eu tava indo, tava me sentindo melhor, ainda tava passando por uns processos, claro, só que eu tava me sentindo melhor. E eu fui mais 4 vezes com ele. E dessas 4 vezes, a palavra falou comigo, que foi sobre Pedro, pescador. Você vê assim? Aham. Que interessante, aí, conta mais. E aí a palavra foi sobre Pedro, pescador, que ele deixou de pescar peixe para pescar pessoas, homens. né, para pescar homens. Ele foi direcionado por Deus, ele era um discípulo de Deus. Impulsivo, eu acho que eu vou muito nisso. E tipo, não, e essa palavra de Pedro falou comigo mais de uma vez. Olha isso. E aí esse Emerson, ele foi direcionado para trabalhar em Curitiba, só que ele falou que não ia, que a família dele já estava tudo, sabe, tudo por completo. E aí ele indicou 3 pessoas, dessas 3 pessoas eu fui escolhida. Falei, pode me indicar, eu trabalhando na empresa, misericórdia. Falei, não, pode me indicar, tá, né, nunca fui pra fora do Rio, achei que não quer sair, todo mundo falava que eu não quero lugar nenhum, né, não quer chegar em nada. Olha só como as palavras, né, elas ficam na mente. Mas eu falei, vai. E aí o Marlon, que era o gerente de Curitiba da empresa, me contratou. E eu fui pra Curitiba, né? E eu lembro que a minha amiga falou, não vai dar certo. Olha. Eu falei assim, eu vou, se eu não for, eu não consigo. E minha avó, né, a falecida avó, falou assim, vai, só se vive uma vez. E pela primeira vez eu falei, tá, eu vou. E eu fui, sem dinheiro, sem nada, tá? Cheguei em Curitiba sem nada, mas ele tinha ali o aluguel pra mim e tudo mais. Fui pra Curitiba. Só que eu já tava 4 dias indo pra igreja, sabe? Só que eu continuei fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo antes. Fiz amizade na segunda semana em Curitiba. Dá pra ver que eu sou bem comunicativa, eu falo pra caramba. É. Então na segunda... E era tímida. Eu fui tímida na infância. Na segunda semana em Curitiba, eu comecei a fazer muitas amizades. Tipo, na segunda semana. Posso pegar uma adendo? Pode. Segura essa questão da amizade. Uhum. Não perde isso aí que eu quero ouvir o que você tem que falar. Mas às vezes a gente pensa o seguinte, tô na igreja, agora vai mudar o passo de mágica. Igual ela falou, eu tava na igreja há 4 dias. Gente, 4 dias, gente, não é nada perto de um processo, de uma vida com o Senhor, né? Se eu não consigo ler em 4 dias aqui, não tem como. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente entende que é um processo. Existe um processo. Então, se você adentrou, tá né, conhecendo a palavra de Deus, tá no caminho do Senhor, cara, continua, permanece. A perseverança vai levar você a lugares que o Senhor tem pra tua vida, né, aquilo que Ele quer fazer na tua vida, o trabalhar de Deus. Agora eu vou entrar numa questão que aconteceu comigo, rapidinho. Antes de você falar as amizades, não esquece o que você tá falando. E aí, o que aconteceu? Eu tava na igreja ali, né, no meu retorno, quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, quando eu tava retornando, veio, até hoje, gente, eu preciso pesquisar, produção, cadê a produção? Pesquisar se é um versículo do venha como está, mas não fique como está. Eu acho que é uma frase, versículo mesmo. Tá, eu tenho que pesquisar. Venha como está. Porque Jesus fala, você vai vir como você está, como você estiver. Mas isso não significa que você vai permanecer como você está. Isso, mas tem uma coisa. E aí tem até a canção do Diante do Trono. Vem, filho amado, vem como estás, né? Isso. E eu vejo assim, cara, o Senhor queria eu como eu estava naquele momento. Eu não queria que eu tivesse totalmente transformado naquele momento, porque Ele ia fazer esse papel. E é o que eu falei ali no início, tipo assim, o amor, quando você aceita o amor de Jesus por você.
você entende a tua identidade ali, conforme você vai conhecendo a Jesus, Ele vai te transformando. Por isso que esse versículo ele fala exatamente isso, eu me moldei um pouco nesse versículo, porque tipo... Por isso que você não mudou do nada, não tinha como. Porque ele faz transformação pela gente. Eu vou na igreja, eu vou cair, muita gente fala, eu vou na igreja, eu vou botar não adianta. Não adianta, eu vou lá na frente, que não tem sei o que, lá na frente, que não sei o que. Cara, não é assim, alguém chega e vai falar pra mim que eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, é Deus que transforma. É Ele que transforma. Você pode ir da forma que você quiser. Vai moldando. Isso, vai moldando. Né? Vai lapidando. É uma obra de arte, gente. É uma obra de arte na mão do pintor e o pintor é Jesus. Então ele vai moldando a gente conforme ele tá ali visualizando a arte dele. Volta na amizade, vai lá. Voltando na amizade, eu fui pra Curitiba e na segunda semana eu fiz muita amizade. Cara, essas amizades, por um lado, passei 4 meses em Curitiba com necessidade. Porque eu fui sem dinheiro, fui na coragem, né? na força e na coragem ali. E essas pessoas me ajudaram. Mas ao mesmo tempo que eu recebi ajuda, ao mesmo tempo eu acabei me afundando um pouco mais também. Eu continuei bebendo, eu continuei saindo. E teve um episódio que mexeu muito comigo em Curitiba, que foi um dia eu tava com o pessoal e meu coração se queimou assim, sozinho do nada. Eu acho que o Espírito Santo ele começou a trabalhar em mim desde aí. Naquele dia. E foi, às vezes a gente precisa perder para aprender. E aí meu coração queimou, eu senti que a minha avó tinha morrido. Nossa. E aí eu falei, gente, minha avó comecei a chorar, liguei pra ela, ela tava super bem. Não, tô bem. Eu falei, tá bem, vó? Eu tô bem. Aí todo mundo viu, ela tá bem, beleza. Eu tava sendo usada no ambiente profético. Na outra semana eu fui pra uma festa que era despedida. O que aconteceu? Eu fiquei 4 meses na empresa, acabou que a empresa faliu, não deu certo. E eu fui direcionada para Santa Catarina. Fui indicada para uma empresa aqui. Olha só. Nesse processo, eu estava me despedindo das pessoas lá. E aí teve essa questão desse coração queimar e eu achei que a minha avó tinha morrido, ligar para ela estava bem. E aí na outra semana que a gente foi se despedir também, que a gente estava no processo de despedida, de festa e tudo mais, eu fui para uma festa, que era um bar na rua. Nesse bar na rua em Curitiba, do lado tinha um negócio de velório. Com flores, com tudo. E do nada eu tava parada e veio um acusador. Que é bem complexo dizer, né? Mas esse acusador chegou do meu lado e falou assim, tu tá olhando, né? Tudo que a gente faz, como é que eu não consigo lembrar exatamente o que ele disse. Tá. Mas o que ele chegou, o contexto foi que ele olhou pra mim e ele me acusou do que iria acontecer. Como assim? Não entendi. Ele me acusou do que iria acontecer. Minha mente bugou. Vamos lá. Do quê? Da morte da minha avó. Como assim? Te acusou? Eu senti esse coração arder, queimou, tá? Liguei, eu tava bem. Fomos pra uma festa, eu olhando pro negócio da morte, aquela florzinha, né? A coroa? A coroa, isso. Eu tava olhando pra coroa, do lado do bar era um negócio que vendia a coroa pra cemitério, pra velório. E aí esse cara doidão chegou pra mim e falou que tudo que a gente faz tem consequências. E tava meio, só que ele não tava, me avisando alguma coisa, ele tava me acusando. Uhum. Ele tava querendo me deixar mal. Uhum. E daí eu fumava muito cigarro, né? Era 2, 3, 4, 5 maços, 6 maços um dia, 7 maços em 4 dias, né? E aí ele chegou, tava sem cigarro, tava sem dinheiro, ele chegou com 4 maços de cigarro, 4 cigarros, colocou na minha mão. Falou, sei que tu gosta. Foi muito forte, porque foi o inimigo. Ele não conhecia, você nunca tinha visto essa pessoa? Nunca. Nossa, nunca. Que forte, nunca. Muito forte. E aí ele, e aí minhas amigas olharam assim, vambora. E aí a gente foi embora, aí a gente dentro do carro, indo embora, ela falou assim, me dá uma minha amiga. Tua amiga. Isso, tá. minha amiga. Eu não vou citar nomes porque é muito coisa. Sim. E essa minha amiga chegou e falou assim, me dá um cigarro. Daquele doidão que ele te deu, todo mundo achando que o cara era doidão. Até eu, na minha percepção, eu vou ser bem sincera, eu não pensei em nada que eu penso agora. Eu achei que ele tava doidão, bêbado, falando uma asneira. Mas, de certa forma, eu senti um arrepio, eu fiquei meio coisa. Mas na mesma hora eu falei, doidão, eu peguei cigarro, me dá, vambora. Fui embora. Só que eu amassei o cigarro. Amassei na minha mão. Foi muito surreal. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu tô amassando cigarro, eu tô repreendendo. Dentro do carro. Repreendendo. Isso, muito legal, repreendendo, amassando cigarro. Eu falei, o que tá acontecendo? Olha, fora da igreja, tá? Do mundo, bebendo, curtindo, saindo, não é mentira, é a pura verdade. Eu amassando cigarro dentro do carro, repreendendo. E aí minha amiga foi e falou assim, cara, me dá um cigarro que aquele doidão te deu. Eu falei, cara, eu não sei o que aconteceu, eu amassei e repreendi. Aí ela, what? E aí, beleza. Ela me deixou em casa e fui embora. Subi. Só que eu não sei o que aconteceu nesse dia.
que me deu um temor muito grande. Eu subi e a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar. E eu nunca tinha feito isso. E eu me ajoelhei e comecei a orar. Comecei a orar do meu jeito. E eu comecei a orar. E eu chorava, mas parecia um rio de águas, cara. Chorava e começava a orar. E depois desse dia eu vim parar aqui. E eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu senti uma vontade muito grande na igreja. Aí eu tava fumando cigarro, passando assim na rua, vi um cara com uma Bíblia na mão. Falei, moço, tá indo pra igreja? Segunda vez, né? Lembra que eu falei a primeira que eu fui e me convidei? Segunda vez. Aí ele, tô. Falei, posso... tinha alguma coisa ansiosa, cara, era muito isso. doido isso. Eu falei assim, ó, vou contigo. Não tem jeito. Joguei o cigarro no chão, fui com ele, assisti o culto, curtindo uma igreja pequenininha lá na Barra do Aririu. Beleza, tava morando lá quando eu cheguei. E aí eu... Na Palhoça, Palhocinha de meu Deus. E aí, beleza, eu fui na igreja, tudo bem. E aí eu entrei nessa empresa, comecei a bater meta, tive um processo. Nesse processo que eu cheguei em setembro aqui, saí de Curitiba, cheguei aqui em setembro. Na segunda semana, eu nessa empresa, né, minha avó faleceu. Recebi um telefonema, sua avó faleceu de um acidente, foi instantâneo. O carro passou instantâneo, ela saindo do samba, que a minha avó era de festa. E na mesma hora eu peguei a única roupa que eu tinha pro Rio de Janeiro. Sem nada, isso, exatamente. No aeroporto passei mal, caí no chão, o menino que me colocou dentro do carro do ônibus, porque eu tava sozinha, né? Fui lá, fiquei os 4 dias, tudo mais, voltei. Falei, preciso dar um rumo na minha vida. E acho que foi uma mudança de ciclo na minha vida. Dói, mas é forte. Sim, foi uma mudança de ciclo muito forte na minha vida. E eu falei assim, eu preciso mudar. Só que eu não fui pra igreja, preciso mudar, vou entrar na igreja. Não, eu comecei a mudando aos poucos. Eu comecei a tirar a vontade de sair, tava mudando já essa vontade de mim, passava mais vezes em casa. Comecei a dar valor a cultivar as coisas de casa, porque eu não dava muito valor, gastava dinheiro com bobeira, então eu comecei a gastar dinheiro com coisas que iam acrescentar para mim dentro da minha casa e comecei a moldar a minha casa do jeitinho que eu queria. E aí eu continuei saindo, continuei bebendo, só que eu já numa coisa que não me pertencia. Já tava num ambiente que já tava sendo diferente. E aí eu lembro que no começo de outubro, era o mês que eu tinha que bater meta, cheguei em setembro e outubro. Só que ninguém na empresa dava nada por mim. Falava, a menina não vai, tava com depressão, minha avó morreu, tava magra, machucada, por fora e por dentro. Eu tava toda, eu tava tipo, não tava assim, eu tava um palitinho. E aí... Você foi criada com ela, né? Tu falou. Na verdade eu fui criada com ela e com a minha mãe, então, né? Com ela, eu fui morar, mas eu considerava ela como mãe. Sim. Deixa nem minha mãe ver isso, pelo amor de Deus, que eu considerava mais ela como mãe que minha própria mãe. Desculpa. Mas é verdade, não minto. E aí, nesse processo, tal, dessa mudança e tudo mais, eu bati meta. Aí eu falei, vou numa igreja agradecer. E aí fui numa igrejinha, pra tu ver. E aí eu cheguei lá, o cara falou, não, hoje é curso das mulheres. Falei, tá, beleza, fui embora. Agradeci em casa. Né? Fui pra casa. Essa parte é o que eu queria deixar um recado. Tá. Bem importante. Vai lá. Porque muitas das vezes as pessoas se prendem numa religião. Quando alguém bate na tua porta precisando de ajuda, não importa como ela tá. Jesus mesmo fala, venha como você está. Eu tava assim, igual um menino, eu parecia um garoto de 15 anos. Parecia um garoto, eu já tava nessa transformação que foi muito grande. Tem foto? Tem. Mostra aí. Cara, não sei. Não, a edição vai mostrar, velho. Depois você não vai pra nada. E mostra a foto aí. E eu era um menino de 15 anos, presa no menino de 15 anos. Eu tenho 25, sou uma mulher de 25 anos, mas eu tava presa no menino de 15. E aí eu parei nessa porta dessa igreja e não fui recepcionada como eu deveria ser. Então, isso é um recado. Não julgando a igreja porque eu sou da igreja, não é isso. É só que, tipo, agir... Foi uma ação de alguém que... Exatamente. Não é que todas são assim, não é generalizando. Claro. É só que você tem que agir como imagem e semelhança de Deus. E é isso que a gente hoje prega, né? A imagem e semelhança do evangelho. A religião não salva ninguém. Exatamente. Porque o homem é falho. E o homem que cria a religião. Então, tipo, é uma coisa de doido, né? Tanto que Jesus, ele não veio... trazer uma religião em si. E ele podia ter dito, essa é a religião. Não, cara, ele não veio. Ele veio pra esse mundo pra, tipo,
disseminar, tanto que tinha lá os fariseus, né? E ele discutia com aquilo, porque, cara, vocês estão presos em algo que não fui eu que trouxe. Exatamente. Não é isso que eu tô falando, eu tô falando isso, ouve o que eu tô falando. O evangelho, a palavra, siga a minha palavra. Então deixou tu entrar, disse que era um grupo de mulheres e você não entrou porque, tipo, você não estava vestida de mulher, no caso. Exatamente. E aí eu falei, tá, pra casa. Bora em casa. Só que olha só, muitas pessoas quando recebem isso, criam um bloqueio. Sim, o teu foi o O contrário. meu foi ao contrário, me impulsionou. Graças Me a Deus. impulsionou. Porque o Espírito Santo ele já estava em mim, então ele me impulsionou, fui pra casa, me ajoelhei e orei. Só que eu continuei no mesmo processo. E em março, dia 23 de março, uma amiga da... Eu casei dia 23 de março. Você... É uma data importante. Conexão, né? Foi destino. Que destino que é? Destino. Nossa Senhor, vai. Não, foi destinado que eu ia falar. Tá. Eu adoro pegar no pé da Júlia, gente, vocês não têm noção. Vai. E no dia 23 de março, né? No dia que você casou. Conta. Tá. Amor, uma amiga minha que visitava da empresa, elas estavam se arrumando pra visitar o culto. E mais uma vez eu me convidei. Eu cheguei pra ela, vocês estão indo toda onde, assim, aquele jeitinho que eu te lembro, vocês estão indo tudo assim aonde, toda linda. Aí ela disse, a gente tá indo pro culto. Toda linda, bem carioca. Bem carioca, né? Eu tava carioca palmeirense. Flamengo, bem lindo. E aí ela foi e falou assim, a gente tá indo pro culto. Eu falei, posso com vocês? Ela falou, pode, vamos. E elas só visitam, elas não frequentam. E aí eu fui com elas. Só que nesse dia, eu acho que Jesus falou, era teu momento, filho, eu te quero pra mim. Dia 23 de março, eu te quero pra mim. Uau. Eu cheguei no culto de quinta-feira, fui no culto. Cara, eu chego, meu corpo tá pegando fogo, eu tô queimando. É um queimado gelado, é meio... É uma coisa tua, é vai. Uma coisa E aí? só, enfim. Eu sei que eu cheguei... Aí tem aqueles efeitos. Bota efeito pegando fogo aqui. Queima frio, vai. E aí? Enfim, é o Espírito Santo, gente, é muito forte. Amém. Aí cada um tem Claro, um manifestar diferente dele. São E aí, os únicos, exatamente. por isso que cada um tem uma Cara, identidade. é muito forte isso, né, cara? Ai, Falo que perfeito. Jesus é doidinho, cara. Ele é sensacional. Daí eu fui e cheguei nessa quinta-feira. Fui assistir o culto. E o pastor Félix, eu nunca vou esquecer, o cara que é moreninho, chegou, começou a orar, tava falando, e ele desceu. Ele estava no culto, desceu. E ali embaixo ele orando, falando e tudo mais. E o meu corpo queria ir pra frente. Quando ele tava chamando as pessoas pra ir na frente, o meu corpo queria, mas tinha uma coisa que me puxava pra trás. E foi muito doido, mas eu falei, eu quero ir lá na frente, o que tá acontecendo? E quando eu fui ver, eu já tava indo. Eu tava indo devagarzinho, eu cheguei lá na frente. Quando eu cheguei, eu me ajoelhei e me agarrei no braço dele. Eu me agarrei no braço dele. E eu falei assim, eu preciso de ajuda. Nossa. Me salva. Eu agarrei no braço dele. E ele começou a orar. Quando ele orou, eu comecei a vomitar sangue, e só saía sangue. E a igreja toda nesse dia, eu acho que quem tava lá, todo mundo falava, eu lembro disso. Todo mundo ficou meio tipo, o que tá acontecendo? E via a diaconisa colocar pano e eu ali agarrada nele, eu gritava, e ele, tipo, me libertando, né? Na oração, foi muito forte esse dia, tanto que eu tô aqui, tipo, muito forte mesmo. E eu levantei, tipo, quando eu levantei tinha a Tayana, se eu não me lembro, não lembro normalmente o nome dela, e a Gates. As duas na frente, assim, caminhando com o celular. Oi! E eu levantei assim, ó, meio tipo coisa, e elas pegaram meu contato. Eu fui no banheiro, sentei meio desnorteada ainda, não entendendo o que estava acontecendo, sabe? Porque foi uma coisa que eu não consegui compreender. Tipo, foi muito forte, uma coisa que eu não imaginava. Não tinha passado também, é muito Na verdade, um tempo muito atrás, foi uma libertação. Dessa vez foi diferente. Eu fui até lá e me segurei, sabe? Foi uma decisão. Foi uma decisão minha. Dei lá na frente. Decisão. Uma decisão minha. Eu achava que era coisa de bobo na frente. E aí foi uma decisão minha lá na frente. Eu tive que um dia ir pra frente e quebra totalmente teu orgulho, né? Tipo Cara, assim, cara, é muito forte. Sim. É uma decisão única. Cara, É um momento que você diz assim, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Tipo assim, Cara, nada mais esse mundo faz Senti. mais sentido do que o Senhor. Eu preciso de sentido, me ajuda. Esse pedido de socorro que tu fez pro pastor é mais ou menos isso que ele tá fazendo pra Deus. Tipo, Senhor, eu sou tua criação, eu tô perdida, me restaura, me coloca de novo no caminho, no prumo, porque eu tô perdida. E é tão engraçado que, igual você falou, né, é coisa de bobo, não sei o que, cada um acha de uma maneira e dá muita vergonha. Porque você se expõe. Sim.
Você se expõe, você tá saindo do teu lugar e dizendo que aquilo que foi pregado é pra você. E eu lembro que quando eu tive esse meu momento, porque filho de crente não é crentinho, meu pai é pastor, mas nem por isso eu era cristã. Eu tive o meu momento de eu me render, de eu entender quem era Jesus. Eu tinha dúvida de por que eu precisava de um salvador, e aquele dia eu entendi totalmente. Foi uma coisa assim, parece que, sabe a história? E eu disse, eu preciso de Jesus. E aí eu saí da frente, igual tu falou assim, foi uma coisa que eu fui. Quando vi, tava lá na frente, e cara, eu chorava também. E eu via que, cara, me derramei aos pés de Jesus. Né? É muito forte. E aí, o que aconteceu depois? Cara, foi muito doido. Quem é a Gabs mesmo? A Gabi Ventura. Ah, Gabs, Gabs. Tá aí, então tu tem uma história aí com ela. Tem uma história que é muito engraçada. Porque, tipo assim, ela pegou meu contato, mas vou continuar que aí vai entrar nessa parte que é muito engraçada. Vai. Okay. Ela pegou meu contato, a realidade que me pegou foi a Tainá. Eu não consegui. Tayana, isso. A mãe do Caleb. Não. Tayara. Isso. A Tayara, Tatá. Sim. Ela pegou meu contato. É. Daí ela me chamou e me convidou pra ir pro GDC, que é o grupo. Tayara, se você está assistindo esse vídeo, dá um like aí, Tayara. Tô de olho em você. Vai. Grupo de discipulados em comunhão. Grupo de discipulados no GDC. Isso, o GDC ela me convidou. Aí ela falou sexta-feira. Isso foi na quinta, né? No dia 24, no dia seguinte, tinha o grupo. Aí eu falei, tá, qualquer coisa eu vou. Tá bom. Aí beleza. Aí ela falou que ia começar umas 8 horas, por volta disso. Eu saía da empresa 18, morava longe, né, na Bela Vista. Então eu até vim e falei, vou sair da empresa e vou direto. E fui eu fumando cigarrinho, andando pela Usaluc. Cheguei na Viu como é importante ir independente de como você tá, né? Cara, exatamente. E eu sentei na porta da igreja, só que me deu um constrangimento que eu tava com cigarro e eu fui pra esquina fumando. Não sei o que tava acontecendo, já tava tendo outra informação. E aí daí, quando eu fui ver, já chegou a Gapes, não chegou a Tayana, mas chegou a Gapes. Isso, chegou a Gapes. E a Gapes, oi, tudo bem? Me recepcionou, aí a gente foi pro GDC, todo mundo começou a me chamar de carioca, todo mundo em cima de mim, curtindo, brincando comigo. Aí tu chegou, esbarrou em mim e falou, caraca, não sei o que. Todo mundo começou a falar comigo, eu fiquei tipo, cara, que povo doido. Não, foi tipo isso, povo doidão, né, cara? Tudo doidão. Todo mundo fala com todo mundo o que tá acontecendo. Isso, todo mundo... Acabei de chegar. Isso, acabei de chegar, todo mundo me tratando super bem. Olha, tipo, foi uma coisa muito gostosa, nada a ver sabe? Com você tinha acabado de vivenciar. Exatamente, foi um amor muito grande, parecia que, tipo, você já me conhecia antes. E aí eu fui pro GDC, me diverti muito, porque, tipo, realmente a Milene tava dando a lição, e eu olhei pra Milene com o cabelo raspado e falei, caraca, que da hora! E eu comecei a ver, tipo, pessoas diferentes, estilos diferentes. E buscando a mesma coisa. E eu fiquei encantada com isso. E aí, beleza, aí eu falei, vamos embora agora. Aí todo mundo, não, tem culto. Aí eu falei, aí eu fiquei assim, tem culto? Eu falei, como assim? 8 horas, 10 horas de culto? Que hora que eu vou falar? Como é que é antes? Não, after é depois. O que é antes? Happy hour? É um happy hour? O que é isso? Até 10 horas da noite, o que tá acontecendo? Eu estou na igreja. É uma igreja esse meio? Aí tá bom. Aí não, tem culto. Eu falei, tá bom, vou ficar. Cara, pastora, foi muito doido, porque quando eu entrei, aquelas luzes, eu já vi um negócio diferente, mas tipo, não, eu falei assim, cara, tô numa balada. Sério? Eu brinquei, falei. Só que depois, eu até descontraí aqui agora. Sim. Mas foi uma presença do Espírito Santo muito grande. Começou o louvor, eu sentei lá na frente e eu ainda tava sendo a Julie, né? Só que quando eu entrei, eu falei, do nada me deu uma vontade de olhar pra minha mãe. Eu me ajoelhei. E nesse ajoelhar, alguém, que eu não sei quem é, por favor, se alguém que falou comigo numa sexta-feira, no dia 24 da igreja, por favor, se manifeste, que até hoje eu não sei quem é. Me abraçou e falou, Juliane, filha minha, eu estou contigo. Ela falou o nome. Me chamou pelo nome. Chamou pelo nome porque existe uma identidade. Cara, aquilo ali me rasgou por inteiro. Você não era aquele menino de 15 anos. Não era um menino de 15 anos, eu era Juliane. Eu sou a Juliane. Uau. E aí... Nossa, que forte, aí. E aí eu comecei a gritar, chorar. Caraca, o negócio de carioca pega. E aí? E aí eu comecei a chorar. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Minha mãe fala, sinistro, meu. Mano, minha mãe fala, eu fiquei tipo, meu Jesus. Aí eu, beleza. Fui pra casa, cheguei em casa, eu fiquei meio, tipo, bugada, sabe? Roladona. Não, eu fiquei pensativa. Eu tô tentando achar gírias, desculpa. Eu fiquei tipo, cara, o que tá acontecendo? Aí eu falei, preciso conversar com alguém. Foi quando eu falei, vou conversar com aquela menina.
que eu no começo eu não sabia que ela era uma pastora. Ah, comigo? Eu pensei que era com a Gabi que ela tá falando. Não, tu ia falar comigo? Porque, tipo, tu não sei, tu passava por mim e falava, eu quero botar o piercing, não sei o quê. E aí eu não sabia que tu era pastora, mas aí eu vi tu no culto, eu falei, cara, ela é pastora, que legal. Olha só. Aí eu falei, tem que conversar com ela. Lembra que eu falei contigo? Eu falei, tem como a gente... Tem como a gente conversar? Eu fui pra tua casa, mas tu não lembra. Tá! Sim. Não, agora faz todo sentido. Tu disse assim, eu preciso conversar com alguém, não sei o quê. Eu não lembro como foi. Eu sei que, tipo assim, naquele dia eu não ia conseguir ir na igreja de atender. Isso, foi numa E aí eu tava consegui. em casa e disse assim, cara, eu vou fazer uma janta de todo dia com a minha família, eu vou convidar ela pra vir. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Tem gente andando comigo há 3, 4 anos que nunca foi na minha casa. E, gente, assim, ó, eles me contam tanto. Eu digo, alta história, nunca me chamou pra casa. A Julie, ele nem sabia o nome dela. E ela levou pra minha casa, mas era Deus querendo nos unir por algum motivo. Olha só que E aí eu fui, e foi aí que tipo, as coisas começaram a mudar. Mas eu não vou falar isso agora. Eu quero falar sobre a Gabes. Eu vou entrar nesse detalhe, porque tu perguntou e eu vou falar. Vai lá. A Gabes eu comecei no GDC. E eu escolhi estar no GDC da Gabes, né? Que é dela, da Pri, do Lucas. E eu me senti mais à vontade ali com eles, né? Me recepcionaram muito bem. Sim. E aí a Gabes foi e me contou que ela me via no ponto de ônibus fumando cigarro. E cada dia veio alguém falar comigo, sabe? Eu era bem a pessoa... Comunicativa. Parou, todo mundo para, chega... Ai, Julie, não sei o que, não te conheço, mas te achei muito estilosa, eu quero conversar contigo. Era assim, no ponto de ônibus. Verdade, olha só, uau. No ponto de ônibus. E daí, tipo, ela falou que ficava na outra parte do ponto de ônibus, que ela ficava me olhando. E ela falava que queria ser minha amiga. Olha que interessante. E aí, do nada, eu apareci na igreja. E hoje a gente é amiga. Uau. É muito doido. Tipo, existia já uma questão que ela precisava falar contigo, olha que loucura. E ela falou, eu queria ser tua amiga. E isso no GDC ela contando pra mim foi, tipo, um momento muito especial. Porque eu falei assim, cara, tu queria ser minha amiga aqui? Eu falei, tipo, como assim? E agora eu tô na mesma igreja igreja que você. E agora eu tô na mesma igreja que você, somos amigas. Olha só. Sabe, tipo... E ela te viu lá no apelo que você falou que era a Tayara e ela que foram atrás de você. Foi ela que foi até mim. No segundo dia, quem tava do meu lado, me acolhendo era ela. Como é importante Como é muito isso, importante isso. E tipo assim, a minha mudança, esses dias ela me mandou um textinho falando, nossa, que é sobre a minha mudança, porque eu sou uma pessoa que falo muito, né? Não, imagina, acho que isso aí já vai ser o maior vídeo do TED. Não vai ser. Confesso que não, perguntar pra produção. Não, confesso que não vai ser. E aí? Daí ela foi e falou até minha mudança de falar, respeitar e tudo mais. Eu falei assim, cara, esse é o Espírito Santo agindo em mim. Com certeza. Então, muito importante, agradeço a Gabes também, uma amizade dela é muito valiosa pra mim, amo a vida dela. E voltando agora pra a parte ali da gente, né, que também foi muito importante, eu fui na tua casa. E eu lembro que eu pedi pra ti um versículo pra eu começar a ler, um livro da Bíblia pra eu começar a ler. E tu falou Provérbios. Foi, é? Foi. Olha. E tu falou Provérbios. Tanto que não tá aqui, tá no caderno, eu tenho um coraçãozinho até hoje, que tá a pastora Pri, pastor Diego, né, agradecemos pela tua presença e tudo mais. Ai, que legal! Sim. E aí eu tinha uma bibliazinha pequenininha que eu já trago do Rio. E nessa bibliazinha eu comecei a ler Provérbios. Aí foi quando o Espírito Santo começou a agir em mim. Eu precisava de um começo. Eu acho que era isso. E eu precisava desse encontro contigo. É o primeiro passo que Sim. se diz, né? Você teve essa questão de você decidir, da tua escolha, porque a vida é feita de escolhas. Às vezes a gente coloca tudo no acaso, tudo no, sei lá, né? Tudo, deixa a vida me levar, mas não, gente. A vida é feita de escolhas. Você escolheu mudar. Ao momento que você saiu do teu banco, foi pra frente, ou às vezes que você se convidava, foi uma escolha. Você podia ter ficado em casa. Sim. Não tinha por que você ter ido, mas algo te impulsionou. Você disse, não, eu vou. E você foi. E eu me convidei. Né? E eu, desde que eu te conheço, assim, Julia, uma coisa que me chama muita atenção é, você se entrega. Sabe, você é verdadeira, tu se doa para aquilo. Então isso é lindo demais, eu sei que muito o Senhor ainda vai fazer na tua vida. Eu sei que muitas pessoas que vão estar ouvindo esse vídeo, vão estar ouvindo a tua história, vão se identificar. O teu testemunho, ele não foi em vão tudo isso ter acontecido, por mais que, né, lá atrás era para você ter vigiado quando alguém liberou uma palavra, existiu esse período, mas hoje eu entendo que tudo isso aconteceu, cooperou para o bem daqueles que amam a Deus, para que você pudesse estar levando essa palavra de esperança para aquelas pessoas que estão se sentindo sozinhas, solitárias ali, com crises emocionais, crises de identidade.
quem sou eu, por que eu nasci, o que eu vim fazer no mundo, eu não escolhi para nascer, sou um erro e não é um erro. Não tem nenhum erro. Deus não faz nada Ele faz acerto. Né? Por mais que o pai, a mãe, sabe Deus quem errou, Deus não erra. Porque não precisaria ter feito nascer. Mas se você nasceu, porque você era planejado, escolhido pelo Senhor. Você tem um propósito. E você tem um propósito, Julie. A Juliane tem um propósito. Sim, verdade. E olha que engraçado. Tipo, eu descobri um propósito muito bonito, né? Que é o evangelismo. Que pulsa dentro de mim, que eu jamais imaginava que eu seria um evangelista. Eu jamais imaginava que eu ia querer alcançar pessoas, né? Até... Tipo, eu sou comunicativa, tá, beleza, mas... Eu já tinha te dado esse dom. Já tinha um porquê. Pra ver como tem um propósito. Deus nos dá talentos e coisas. E outra coisa que é loucura. Você falou lá no início e eu vou repetir. Você disse, eu era tímida. Porém, Deus já tinha colocado dentro de você um dom da comunicação. Sim. Olha que louco. Não sei. Vai, continua, desculpa. Eu me acho. Não, também. cara, não, por isso que eu te amo, cara. Vai. A gente viaja junto. É. E, tipo, ele botou o evangelismo em mim de uma forma que eu jamais esperava. Eu tenho pra dizer que eu comecei a ler Provérbios. E eu comecei a ter uma intimidade com o Espírito Santo. Foi aí que ele foi me moldando e foi me mostrando sobre qual era o meu propósito. Essa intimidade com o Espírito Santo, os outros vão falar assim, ela tá mentindo, louca. Não, é pura verdade. Cada um tem uma forma de ter a sua intimidade com ele, mas eu tive através de visões, sonhos. Primeiro começou com os sonhos. Ele começou a me libertar com os sonhos. E toda hora eu ia correr pra Milene, ou pra você, ou pro pastor, porque vinham os sonhos e eu não entendia o que estava acontecendo. Claro. E aí eu comecei a ter o discernimento depois, que vinha como, tipo, um livramento. Mas esse discernimento, vamos dizer assim, ele vem quando a gente começa a buscar por ele, né? Isso. Essa sabedoria, a gente tem que buscar a sabedoria. Senão a gente não consegue ter discernimento, a gente não consegue saber. A gente não consegue saber espiritual. Tanto que no começo eu não sabia, porque e por isso a importância de ter mentores ao longo da caminhada, muito, né? Muito importante. Eu tenho 2 mentores, na verdade eu tenho 3 mentores maravilhosos. Nossa, super recomendo. Puxação muito! Milene, pastora Pri, pastor Diego, amo vocês, verdade. Meus 3 mentores. E nesse processo de mudança, tem uma coisa que eu acho que mexeu muito comigo de todas as coisas, né? Jesus me chama pelo nome, através de uma pessoa, sem ninguém me conhecer. É muito louco. Mas uma das coisas que me chamou, antes de eu ir pro retiro, né? Foi a questão da Milene. Ela chegou pra mim, a gente estava numa sede. E daí ela chegou pra mim e falou assim, uma pessoa da igreja pediu pra falar contigo que Deus mandou um recado pra ele, só que ele não te conhece bem. E aí ele pediu pra eu te passar. E eu não tinha contado pra ninguém ainda sobre as visões, sobre o que eu tava vendo. Foi depois que foi um abrir, sabe? E depois disso foi com a facilidade que eu conseguisse poder falar com as pessoas. E ele chegou e falou assim, ó, Deus pediu pra você ficar tranquila que todos os sonhos que você tá tendo, ele tá tendo a direção. Amém. Ele tá no controle. E eu falei assim, cara, mas eu não contei pra ninguém. Mas ele sabe. E ele sabe. E foi assim, mas ele já sabia. E tipo, toda vez que vinha eu ia orar, sabe? E aí eu ficava tipo, mas o que tá acontecendo? Eu tô buscando, eu tô tendo... E qual é a tua maior transformação? Foi você fazendo o quê? O que você faz assim pra ter? Cara, fez? A maior transformação eu acho que é a oração. Essa busca, né? Oração. Nunca pensei que eu fosse ser chamada de profeta, mulher da oração. Como é que é, né? Mulher do coque. Mulher do coque. Da oração, né? Cara, é muito doido que como é que é? Eu escutei um corinho e lembrei de ti, Júlio. Olha só. E geralmente é de Joquebete. E tipo, eu nunca imaginei que fosse, tipo, você uma vez pediu oração comigo, tipo, vou fazer uma pregação, ora por mim, eu falei, cara, que honra. E é tipo a oração. E quando, tipo, outro, essa intercessão é mútua, né? É muito forte. E tem dias que, tipo, a gente é cheio de momentos, a gente vai estar sempre, todo dia, não. E tem dia que a minha oração tá assim, devagarzinho, e eu sinto que ela tá devagar e me dá um negócio, não quer. É muito forte isso, porque a oração, ela mexe. Ela move. E hoje eu orando antes de vir pra cá. E não é fácil, né? É uma guerra constante. A carne contra o espírito é muito forte. Tipo, não quero. Os 10 primeiros minutos, e até eu quero falar isso com você. Se você tem dificuldade de orar, de ler a Bíblia, porque no início é chato, não entendo nada ou alguma coisa assim, cara, persiste. Por isso que eu falei a palavra persistência lá no início, porque perseverança, eu usei a palavra perseverança. Por quê? Porque os 10 primeiros minutos é totalmente a tua mente contra
tua carne ali, do espírito e tal, e é uma luta, porque realmente o inimigo não quer que você ore. Porque se você ora, você tem mudança. Se você ora, as coisas acontecem porque o Senhor é contigo. Então, você fica nessa luta, mas depois desses 10 primeiros minutos, você vê o que o Senhor é capaz de fazer na tua vida. Então, ele é um Deus de transformação. Através da oração, ele mudou a minha vida. Porque eu comecei a buscar mais a ele, fui no retiro, fui batizada através do retiro, né? Ele falou comigo nesse dia do retiro, falou comigo em línguas. E eu tive o dom da interpretação, então ele me batizou com o dom de línguas, com o dom da interpretação. Depois, numa vigília, né, eu recebi, né, que eu iria alcançar pessoas em nações. Mas claro, gente, não é que eu vou para nações alcançar assim de cara. Já tá alcançando, já tá alcançando. sim. Mas tudo antes tem um processo, sim. Tem um preparo, a gente tem que fazer dentro da igreja, na vizinhança, na sua casa. Qualquer lugar que você esteja, você tem que fazer a sua parte. O primeiro ministério é a sua casa. Exatamente. Isso, se todo mundo entendesse, meu Deus, a gente tinha uma frase no Compaixão Movimento que era assim: se cada um mudar o seu mundo, juntos mudaremos o mundo. Porque na verdade é uma utopia, porque assim, a gente não vai conseguir mudar o mundo, ponto, é fato, né? Mas tipo, se cada um mudasse o seu mundo, a sua realidade, a sua casa, juntos mudaremos o mundo. Por quê? Porque daí as coisas já estariam organizadas. Né? Mas a gente pensa às vezes fora, enfim. Outros tete-tetes aí, vai. Mas então, Deus ele fez uma transformação muito grande na minha vida, né? Teve um processo, teve um retiro. E aí ele foi e me deu os dons, né? Eu acredito que esses dons não são pra mim. Sempre quando eu vou orar pra ele, eu entendo que não é pra mim os dons. É pra servir alguém. Sim, é pra servir alguém. E tudo que ele vem gerando através da minha vida é isso. É um processo a cada dia, né? Cada dia ele vem falando comigo. Mas é isso que tá, a gente saber estar atento pra ouvir o que Deus tem pra dizer. E durante esse percurso na minha vida, Deus ele veio falando especificamente comigo, me direcionando a versículos, a livros que eu tenho que ler, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que ler. Livros que eu falo, gente, é o livro da Bíblia, tá? É porque tem gente que não entende. Então, o livro que eu falo é o livro da Bíblia. E de primeiro, um livro que ele falou muito comigo, são 3 que ele falou, né? Que é Romanos, Isaías e Efésios. Ai, deixa eu dar uma adendo, porque assim, todo tete-a-tete a gente se baseia na palavra em alguma coisa. E olha só onde está aberto. Romanos. Porque Deus falou comigo através disso. E bom, eu posso finalizar? Vamos finalizar o tete-tete? Podemos? Porque assim, ó, gente, eu nunca faço isso, mas quando eu vi que a Júlia ia ser a convidada, algo veio no meu coração e eu preciso ler rapidinho. Eu nunca uso nem celular, olha só. Vamos lá. Olha, eu escrevi e uma coisa que eu falei no início. Quando você entende e aceita o amor de Jesus, ele transforma a sua vida. Isso eu quero que você é chave desse vídeo, ok? Jesus lhe dá o verdadeiro valor e o amor dele nunca acaba. Ele nunca vai lhe abandonar. Jesus quer preencher a sua vida com amor. Deixe o amor de Jesus transformar a sua vida. Pois daí agora eu quero ler a palavra. Romanos 8, e aí eu estava aqui com a Julie, a partir do 34 eu vou ler. Era só o 38 e 39, mas Deus falou que era do 34 em diante. Quem nos condenará então? Foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou por nossa causa. E agora está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem então pode nos separar do amor de Cristo? Será sofrimento ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, perigo, ou a própria morte? Como está escrito. Mas o fato é que por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos ovelhas destinadas ao matador. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem o lugar bem alto no céu, ou nem as profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separarmos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nada te separou desse amor, Julie. Por isso que Deus tem uma grande obra para você. Quero te agradecer por esse momento que a gente teve juntas aqui, você compartilhando sua história. Eu creio que é o primeiro tete-a-tete de muitos que eu terei você aqui e vai ser bênção demais. Agora dá um alô ali final pra galera para nos despedirmos. Tchau, gente. Agradeço muito por essa oportunidade. E é isso, gente. Focar na palavra, conhecimento e deixar Deus agir através da tua vida, porque Ele faz milagres, Ele faz salvações, Ele faz de novo e, melhor de tudo, Ele traz a identidade, a tua verdadeira identidade. Amém. Se agarra nisso aqui, ó. Sucesso! Sucesso! Glória a Deus! Obrigada a você por ter ficado até agora conosco. Manda esse vídeo para alguém, dá o seu like, comenta aí o que você achou desse vídeo e se tem algo que falou com você. Deus abençoe. Até o próximo tete a tete. Você ficou...